Oi, gente, eu sou a Mirella, aluna do primeiro período do curso de Medicina, e hoje eu tô aqui com as minhas colegas para a gente realizar um projeto do PRODEP, que é a nossa matéria. Bom, tô aqui com a Amanda, com a Isadora e com a Jéssica, e a gente vai discutir sobre um tema que é a humanização sobre as gestantes. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Pode se apresentar, por favor. Primeiramente, eu agradeço a vocês pelo convite, né? O que eu sempre falo... Então, eu sou formada há 14 anos pela UniOeste, atuei durante esses 14 anos também, e diretamente na gestão durante algum período, e na assistência, pelo menos uns 7 anos diretamente com gestantes. E quando a gente fala em humanização, uma das coisas que vem assim, à mente, ou principalmente quando é na cadeira universitária, o que a gente pensa ensinar o ser humano a ser humano. Só por essa questão aí, você já fica pensando, tem algo que não está certo nessa história, né? Quando a gente fala de humanização com gestantes, a gente engloba todo um aspecto e aí a gente engloba todo um conjunto profissional e que é o adequado quando a gente fala nesse assunto de trabalhar humanização, que seja feito um atendimento multiprofissional, né? Então, quando eu comecei a atuar, eu me formei, então, em 2010, 2011, quando eu comecei a atuar, o que a gente tinha? As consultas básicas, isso eu estou falando a nível de SUS, né? Então, a gente tinha as consultas básicas para gestantes, né? A carteirinha de gestante sempre teve, nós montávamos grupos de gestantes e trabalhávamos alguns temas. E aí, algumas coisas foram sendo questionadas a nível federal. O que se percebia na época, antes até então, é que tinha muita mortalidade materno-infantil. E aí, como iria melhorar essa questão? Né? Como trabalhar a humanização dentro dessa questão, como mudar a assistência pré-natal às gestantes. Então, já tinha uma rede de atendimento a gestantes, que é a rede Cegonha, que é de nível nacional. E em 2012, nós tivemos um lançamento que foi um marco para o Paraná, sobre a atenção das gestantes, que foi o lançamento da Rede Mãe Paranaense, que ele aconteceu em Curitiba em maio de 2012. Inclusive, na época, eu estava trabalhando em um município, né, um município menor, eu trabalhei aqui em Cascavel também, mas na época eu trabalhava em um município e eu fazia a coordenação da atenção básica. E aí nós nos reuníamos lá em Curitiba, coordenadores dos 399 municípios, enfermeiros da assistência, os gestores, médicos e demais profissionais da área. Então, foi escolhida uma equipe de cada município para ir participar desse treinamento. Então, o que é a Rede Mãe Paranaense? A princípio, ela vem por quê? Porque realmente, como eu falei, nós tínhamos muita mortalidade materno-infantil. Então, sim. Onde estavam as nossas falhas? Então, a gente teria que falar o quê? A mesma língua, porque aqui no município tal, lá no município de 50 mil habitantes, a gente atendia gestante assim, a referência do hospital era essa, no município de 5 mil habitantes era diferente, e assim era, cada um dos 399 municípios atendia de uma forma, né, seguindo lá seguindo, claro, uma norma, as Sim. leis, né, do Ministério da Saúde, mas a gente tinha que falar a mesma língua. Então, a primeira coisa era treinar as equipes. Então, o que a gente vem ali? A gente vai ter uma linha guia que foi chamada e que existe, né, vocês podem tá pesquisando, que é a linha guia do Mãe Paranaense. Então, o que essa linha, o que trazia? Primeira coisa, a carteirinha de gestante. Carteirinha de gestante padronizada. Então, o que essa carteirinha de gestante, ela estipula? Que as gestantes tenham pelo menos 7 consultas mensais, né? Então, essa consulta, ela vai ser multiprofissional. Então, ela vai passar pelo médico, ela vai passar pelo serviço social, pelo psicólogo, se for o caso daquela unidade, se for o caso. Ou tem que fazer consulta odontológica, que até então era só quando a gestante tinha algum problema. Então, ela tem que passar pela essa consulta, tá lá de preenchimento. E as consultas médicas, que tem que ser no mínimo 7 consultas. Outra coisa que mudou a partir de então é que, assim, descobriu a gestação, estratifica o risco. Então, é uma coisa que não tinha antes, né? Preenche a carteirinha da gestante, e lá a gente teve uma gestação definida em 3 riscos. Então, a gente tem a gestante, que ela é uma gestante de risco habitual, que é a gestante, assim, sem problemas consideráveis de saúde, problemas potenciais, de risco intermediário e de alto risco.
E aí, o que acontece? Estratifiquei, né? Por exemplo, uma gestante que já tem... Quantos partos ela tem, se tem algum aborto. Então, tudo isso vai estar lá na classificação. Né? Não é o nosso caso aqui de discutir esses detalhes. Mas só para a gente entender o porquê isso foi importante. Por exemplo, se eu sou uma gestante de risco habitual do município pequeno, eu vou receber minha assistência aqui, eu posso estar fazendo meu parto aqui. Agora, se eu tenho um alto risco, e eu moro num município que fica aí a 100 quilômetros do hospital de referência para o alto risco. Então, a partir do momento que eu pisei na unidade, que eu iniciei o meu pré-natal, eu já vou saber até o hospital onde eu vou parir. Então, isso é um marco muito grande, porque eu já sei qual é a minha referência, eu tenho todos os telefones dos profissionais, do local onde eu vou parir. E outra coisa que vem junto com essa rede Mãe Paranaense é os exames de rotina, que se ampliou a rede de exames e se incluiu os exames de teste rápido. Então, HIV, sífilis, hepatite B, eles já são feitos no momento que a gestante ela faz a carteirinha de pré-natal. Então, lá na primeira consulta. Essa carteirinha ela pode ser feita pelo médico durante a consulta e pode ser feita pelo enfermeiro antes de iniciar. O enfermeiro já vai lá, vai fazer os exames e vai dar a sequência nesse atendimento. Então, assim, a gente começa a falar a mesma língua nesse atendimento. Uma outra questão que puxa aí na humanização é a questão do pré-natal do parceiro. Antes, nunca se falava em pré-natal do parceiro, que é isso, né? Então, é incluir o pai nessas consultas. E tem um espaço, inclusive, dentro dessa carteirinha, para que a gente faça também os exames do parceiro, né? Do pai dessa criança. E os dois têm direito de fazer uma visita na maternidade onde a criança vai nascer. Então, isso é aprovado. E outro marco também que veio com a Mãe Paranaense, né? Com esse projeto, foi a inserção do parceiro durante o parto. Que eu acho que esse é o ápice ali da humanização. Foi um marco, né? É um marco. Além de você inserir o parceiro, você cria uma rede de apoio para gestante, Isso, né? sim. Porque muitas vezes ela tá Ela se sem sente apoio, sozinha e o Isso. psicológico falha muito aí. E até então eu tenho essas duas experiências, né? De estágios durante a graduação e o início ali da minha carreira profissional, onde o pai não participava. Participava-se sim, em alguns casos, na rede privada, né? Em alguns tipos de parto ele participava. Mas aí o SUS começou a aderir. Isso é lei, né? Então não pode se negar ao pai de assistir o parto E pensar né? nisso é até estranho, né? Que não tinha esse apoio. Isso. Eu acho que Não entra era também garantido. muito essa questão do parto humanizado, que a gente vem falando muito hoje em dia, né? Porque o parto humanizado, ele visa colocar a mulher como protagonista, não como o objeto ali dos médicos e tal. Então, eu acho que se encaixa muito, esse projeto muito legal, né? Legal ouvir a Jéssica falando sobre isso. Exatamente, até porque, assim, uma questão que a gente vai sempre vivenciar é que o parto só vai acontecer se a mulher quiser. Sim. Isso. Ela pode estar em trabalho de parto, mas se ela não quiser, o parto não vai acontecer. A gente, por mais, assim, que tenha toda aquela questão de contração e tudo, mas a mulher tem que querer ter aquele Sim, parto. com certeza. Então, é respeitar essa vontade. E a presença do parceiro nessa questão, ela vem... auxilia total, né? Com certeza. Faz a mulher ficar mais segura. Sim. E, claro, com isso também vieram outros profissionais, né? Que a gente tem que trabalham diretamente ali com a fisioterapia pélvica, né? Existem profissionais da saúde que se especializaram e tem hoje as doulas que acompanham o parto. Então, toda essa questão que humaniza aquele momento, né? E a humanização também não pode ser pensada só como um parto humanizado, mas como a gestação toda. Não é só o período do parto, né? Isso, Tanto antes quanto depois, Sim, eu a acho que é gente viu muito importante. que a No pré-natal. humanização vai até o primeiro ano de vida do bebê. Exatamente. Sim, né? até porque os hormônios da mulher ficam muito alterados né, nesse período e todo. também cuidar muito por causa da depressão pós-parto. Se você não manter um cuidado com a gestante, como ela vai conseguir cuidar de um ser humano que depende 100% dela, praticamente? Ela precisa de um apoio durante e depois, né? Principalmente depois, eu acho. E isso é bem certo, porque assim, na minha experiência profissional agora, aliada com a minha experiência materna, eu tenho dois filhos, então é muito diferente, assim, você saber da questão enquanto profissional e você vivenciar. Porque é uma coisa que a gente sempre escuta, quando é
com a gente esquece tudo, né? Então, tá ali no lugar de mãe, faz você... Não, nesse momento eu não sou, eu sou mãe, né? Eu não sou... Ah, mas você, né? Você sabe isso? Não, agora eu não sei, eu só sei ser mãe nesse momento, Sim. sabe? Então, é bem importante você ter essa rede aí te apoiando. E aí, quando você fala também de grupos, assim como eu havia mencionado antes, grupo de gestante, uma questão muito importante a gente trabalhar, se você for pegar uma planilha lá, vai estar falando, vai trabalhar alimentação saudável, aqui a gente vai trabalhar as vacinas que precisa, aqui o primeiro banho, os cuidados de puericultura. E aí você pensa, vou trabalhar aqui nessa comunidade, aqui com essas gestantes, e vou falar sobre alimentação saudável para um grupo de gestantes. Olha o tanto de profissional que eu tenho que envolver com isso, porque assim, essa gestante tem o que comer em casa? Como que tá a parte social dela? Sim. Então, fazer um grupo de gestante, preparar uma orientação para essa gestante é muito maior do que simplesmente preparar ali a parte... do parto, né? Exatamente, só a parte ali burocrática, a parte de literatura. Eu preciso conhecer, né, estratificar a minha área ali de abrangência, o perfil das minhas gestantes para ver se eu não tenho que fazer um trabalho mais social. Sim, até porque cada uma é de um jeito, né? Não são todas E tem iguais. que cuidar também para caso, tipo, algum acontecimento grave, que também é o nosso subtema de hoje, né? Que é a questão oncológica. exatamente. Que muitas vezes pode acontecer, que por Sim. causa da mudança extrema de hormônios dentro da gestação, você pode acabar desenvolvendo um câncer de mama, um linfoma, um útero. E assim... E tem que ter uma rede de apoio grande pra isso. Eu acho que é muito importante também a realização de todos os exames necessários nesse momento, porque as chances da mulher curar o câncer são iguais de uma mulher que não está grávida. Exatamente. Então, é importantíssimo, né, esse acompanhamento. E principalmente nessa folha que ela falou de gestação, acompanhar o pré-natal, sempre fazer a vistoria para saber se está bem, para saber como está o bebê e se o Sim. tratamento não influencia no bebê. Porque Exatamente. tem um tratamento que a radiografia não pode fazer até você depois dos 3 meses. Mas dependendo onde tá, tem que dá para fazer analisar. cirurgia. Tem vários Analisar jeitos. Tem casos que você pode esperar a gravidez pra passar para fazer um Tratar. tratamento adequado. Sim. Exatamente. E eu acho que tudo isso vem de encontro com o objetivo que já foi alcançado, né? Ali hoje, claro, né, falar que eu estava presente parece que foi ontem, né, mas não foi ontem, já fazem 12 anos. Mas com 5 anos de rede mãe, a gente já tinha evitado 900 mortes, né? Então é muita. Sim, São com quase certeza. 1000 mulheres que não morreram por conta de uma assistência de É qualidade. uma diferença enorme. Isso aí. Mas então é isso. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Agora a gente vai encerrar o nosso podcast. Muito obrigada pela Agradecendo atenção. a Jéssica. Jéssica, muito obrigada por ter vindo, por ter dado Aceitado. por ter dado sua vivência como enfermeira sobre a humanização e como é importante as gestantes sempre ficarem atentas a tudo que acontece, principalmente a ter uma rede de apoio muito grande, porque não é fácil ser mãe e principalmente cuidar de outra pessoa, né? Sim. Eu que agradeço, meninas. Eu acho que o que fica de mais importante pra gente é o olhar que a gente tem que ter para o outro, mas sempre pensando como eu estou de saúde enquanto profissional. Porque, assim, para eu poder trabalhar a humanização, para eu poder ser uma pessoa com atendimento de qualidade, como está a minha saúde, né? Então, primeiramente, não adianta o profissional doente, ele não cuida de ninguém, né? Então, eu estou bem, eu consigo cuidar do outro. E entender que a gestante ali, ela é banhada de hormônios por um período de insegurança. Por mais que ela já tenha tido outras gestações, cada gestação ela é diferente. Então, assim, vem esse período de insegurança. Então, você está lidando com 2 vidas e com uma cabeça feminina ali que está a milhões, né? Então, isso é bem importante. Obrigada. Obrigada É a você. isso, gente. Muito obrigada pela atenção.